devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. Inciso 2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. Inciso 3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeira do somatório dos valores de cada consorciado. Inciso 4. Impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Inciso 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Parágrafo 1º. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Parágrafo 2º. O acréscimo previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. Parágrafo 3º. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Parágrafo 5º. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. Artigo 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando: inciso 1. A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação, aplicável em especial a Lei 5.764, a Lei 12.690 e a Lei Complementar número 130. Inciso 2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. Inciso 3. Qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedado à administração indicar nominalmente pessoas. Inciso 4. O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 12.690, a serviços especializados, constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. Artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Inciso 1. Preparatória. Inciso 2. De divulgação do edital de licitação. Inciso 3. De apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Inciso 4. De julgamento. Inciso 5. De habilitação. Inciso 6. Recursal. Inciso 7. De homologação. Parágrafo 1º. A fase referida no inciso 5 do caput deste artigo poderá,
mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Parágrafo 2º. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização de forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Parágrafo 3º. Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação de conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Parágrafo 4º. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Parágrafo 5º. Na hipótese excepcional de licitação, sob a forma presencial, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo e a gravação será juntada nos autos do processo licitatório depois de seu encerramento. Parágrafo 6º. A administração poderá exigir certificação por organização independente, acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, como condição para aceitação de: inciso 1. Estudos anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos. Inciso 2. Conclusão de fases ou de objetos de contratos. Inciso 3. Material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Capítulo 2. Da fase preparatória. Seção 1. Da instrução do processo licitatório. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos. Inciso 1. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Inciso 2. A definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Inciso 3. A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Inciso 4. O orçamento estimado com as composições de preços utilizados para a sua formação. Inciso 5. A elaboração do edital de licitação. Inciso 6. A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Inciso 7. O regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. Inciso 7. Inciso 8. A modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Inciso 9.
a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômica financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Inciso 10. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Inciso 11. A motivação sobre o momento de divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 desta lei. Parágrafo 1º. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos. Inciso 1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Inciso 2. Demonstração da previsão da contratação, no plano de contratações anual, sempre que elaborado de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Inciso 3. Requisitos da contratação. Inciso 4. Estimativas das quantidades com a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. Inciso 5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Inciso 6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Inciso 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Inciso 8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Inciso 9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Inciso 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Inciso 11. Contratações correlatas ou interdependentes. Inciso 12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos quando aplicável. Inciso 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Parágrafo 2º. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 13 do parágrafo 1º deste artigo, e quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Parágrafo 3º. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada
apenas em termos de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.